E assim nós chegamos aí o momento da mensagem da palavra do Senhor. E nós iremos aí passar a palavra para nossa irmã Marilza. Amém. Nessa tarde eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Amém. E nós vamos estar falando da palavra de Deus, mais uma porção da palavra de Deus nessa tarde. Eu quero dizer que é um privilégio estar aqui nessa tarde, poder falar da palavra de Deus, que é sempre viva, né, eficaz, a palavra que é poderosa e tem o poder de trazer transformação para as nossas vidas, curar, né, e que essa tarde seja uma tarde abençoada, uma tarde de bênção para nós e para você que nos assiste, e que o Senhor possa falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu, que o Senhor possa ministrar a palavra dele ao seu coração, né, assim como o Senhor quer falar. Amém. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 21, capítulo 21, do 8 ao 20. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Eu creio que o Senhor falará ao seu coração nessa tarde. Diz assim o texto: Agar no deserto. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e o odre de água, pôs-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Até aqui, a palavra de Deus. Muito bem. O texto aqui já nos fala de deserto, né? E nós vamos falar de deserto, um pouco de deserto nessa tarde, os desertos da vida. Mas antes de nós falar um pouquinho, nós vamos fazer mais uma breve oração, né? Que o Senhor ministre ao nosso coração essa palavra, que não venha sair, né? Que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que o Espírito Santo de Deus possa falar através da minha vida, né? Possa usar a minha vida como canal de bênção para alcançar a sua vida, a sua necessidade nessa tarde. Pai querido, graça te damos, ó Pai. Estamos diante da tua palavra, Deus, o qual nós fizemos a leitura.
Ministra, ó Deus, a tua graça, o teu favor, a tua unção, a tua bênção aqui nesta tarde. Fala, Senhor, através do teu Espírito Santo. Usa a minha vida, Senhor, como canal de bênção. Porque eu reconheço, ó Deus, que de mim mesmo eu nada posso fazer. Mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e é o Senhor que nos usa. Nos usa, ó Deus, para o louvor da tua glória. Ó Deus, porque a glória é tua, o louvor, a adoração, o poder, a grandeza, tudo vem do Senhor. Pai, faça segundo o teu querer, a tua vontade nesta tarde. Para o louvor da tua glória, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. O texto que nós vamos dar, né, que já fala Agar no deserto, nós vamos dar o título dessa mensagem, dessa pequena mensagem, breve mensagem, o Deus que não nos abandona no deserto. Né, esse Deus que é poderoso, né, que sempre está conosco, nos assistindo, até mesmo nos desertos. Porque o Senhor, Ele coloca, quando coloca nós no deserto, Ele coloca com propósito. Porque quando há promessa, nós precisamos passar pelo deserto, né? Quando há promessa feita sobre nós, vem o deserto e nós precisamos, porque o Senhor, Ele precisa muitas das vezes nos moldar. Quando faz a promessa para as nossas vidas, Ele precisa nos moldar primeiro, nos aperfeiçoar. E quando o Senhor nos coloca no deserto, não é para nos matar, né? Pelo contrário, nós sabemos que é um tempo que nós precisamos, que o Senhor mas o Senhor, Ele não nos abandona nesse deserto. Né? Esse Deus, Ele é tremendo, é um Deus poderoso, não nos abandona no deserto. Glória a Deus. Né? Porque deserto, quando nós falamos de deserto, nós nós temos a ideia, deserto é terra seca, sequidão, é terra árida, né? Não é fácil. Muitas das vezes, quando a gente fala de deserto, nós estamos falando de sequidão. Né? Muitas das vezes nós deparamos, quando nós estamos no deserto, com as incertezas da vida. Muitas das vezes nós deparamos com abandono, com insegurança. Muitas das vezes vêm as adversidades e nós precisamos passar por elas. Mas nós sabemos que tem um Deus que está conosco, que Ele não nos abandona no deserto. Vem as lutas. Nós nos encontramos muitas das vezes sem apoio, sem recursos, porque deserto fala de provação, né? É lugar de provação. Mas nós cremos num Deus que tudo pode e que passa conosco no deserto, que nos assiste. Por quê? Se Ele faz a promessa, Ele precisa nos aperfeiçoar, moldar a nossa vida, o nosso caráter muitas das vezes, né? E nós temos que ser obedientes, né? Nós temos que ser obedientes ao passar pelo deserto, porque quando nós deixamos de obedecer ao Senhor, a nossa promessa, ela tarda, né? Só vai retardar a nossa promessa. Nós precisamos aceitar a vontade do Senhor, dizer: Senhor, eu estou passando por isso, por esse deserto. Às vezes o deserto talvez seja o deserto do desemprego, muitas das vezes, nós não sabemos, né? Ou pode ser um deserto de crise conjugal, muitas das vezes, né? Nós não sabemos, mas o Senhor conhece e o Senhor sabe. E nós entendemos que quando o Senhor nos prova, é para nós sermos aprovados para coisas maiores e melhores, né? Porque o Senhor, Ele não coloca nada que nós não possamos suportar, né? Esse Deus qual nós servimos, Ele é fiel e verdadeiro, e Ele quer tratar conosco dessa forma, porque nós sabemos que o Deus, Ele é um Deus de amor. Ele não coloca nós no deserto à toa. Essa mulher, quando estava aqui, que ela saiu, né? Tava os meninos, tinha os 2 irmãos, Abraão, teve o Ismael, né? E depois teve o Isaac, o filho da promessa. Mas o Ismael era o filho de Agar, da escrava.
né, teve o seu filho, porém não era o filho da livre, que era a Sara, né, que seria o filho da promessa. Só que aqui Abraão, ele se viu numa situação muito difícil. Por quê? Porque Ismael era filho dele, né? Ismael também era filho dele, era filho da escrava egípcia, Agar, mas era filho dele. E ali, sobre o filho dele, havia o quê? A bênção estava também sobre Ismael, por ser ele descendente de Abraão. Né? Nós podemos ver porque a bênção, ele carregava a bênção ali do Senhor, por quê? Por causa do seu pai, porque a bênção dele era sobre Abraão, a bênção de Deus era sobre Abraão e sua descendência. Então, Ismael, filho de Abraão, também carregava essa bênção. E o Senhor, sabedor de todas as coisas, vendo isso, os meninos, o Ismael caçoava de Isaac, que na palavra de Deus fala que ele caçoava de Isaac. E Sara, né, ficou chateada. Mãe, não, esse menino, né, filho da serva, ali já não estava combinando mais, né, filha da serva, tá caçoando do meu filho, né, e eu não vou aceitar isso. Abraão, despede essa serva, despede ela, manda ela embora. E Abraão, eu imagino que era filho dele, né, também, nós como pais, mães, a gente sabe como que é. Então Abraão falou, como que eu vou fazer isso? Ele é meu filho, né, pensa, como foi difícil. Mas o Senhor, né, disse para Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara, né, a esposa de Abraão, em tudo o que ela te disser, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Né? A promessa era sobre a vida do Isaac. Então, Abraão, na obediência, né? Na obediência, ele atendeu. Pegou ali o odre de água e o pão, né? Um pouco de pão, e despediu eles. Mas imagino eu a tristeza, né? Como ficou o coração daquele homem, daquele pai. Mas ele obedeceu ao Senhor, né? Abraão foi obediente. Despediu. E Agar saiu andando pelo deserto errante. Então a gente começa a imaginar o deserto, né? Terra árida, sequidão. O que tem no deserto, né? Tem só sequidão. Saiu andando, imagino eu, a gente começa a imaginar, né? Como pais, como eu já disse, a dificuldade daquela mulher sem saber para onde ia, né? No que ia dar aquilo. Foi comendo, imagino eu, pouquinho, né? Aos poucos, porque não sabia, ia acabar, uma hora acabaria o pão, a água. E assim, imagino eu que em algum momento aquela mulher, sentindo cansaço, né? E tristeza, aquela mulher, imagino, né? Já não havia talvez lágrimas mais para chorar, né? De tanto que ela já havia chorado, né? De tristeza. Mas saiu com aquele menino. E muitas das vezes eu penso, talvez, molhava ali a boca, né? Para dar ao menino, para não deixar o menino que... Aí ia acabar. A água ia acabar, o pão, né? E foi isso que aconteceu. De repente acaba o pão e a água também secou. E aquela mulher pensou, imagino, nós, né, dá pra gente imaginar o que aquela mulher deve ter pensado na hora, né? Acabou o pão e a água, e agora? O que nós vamos fazer? Nós estamos aqui no deserto, sem nada, não tem nada. Acabou o pão, acabou o odre. E o menino, imagino, com fome, né? O que ela ia dar para o menino? E ela falou, não tenho nada, pensou, vou deixar esse menino aqui, debaixo do arbusto, vou me retirar. Por quê? Porque esse menino, nós vamos morrer aqui. E eu não quero ver o meu filho morrer, não quero ver o meu filho perecer. Porque é o que vai acontecer com ele e comigo, né? Então, nós vamos morrer. Não tem água, não tem pão, não tem o que fazer. Imagina a dor dessa mulher. E assim ela fez, deixou o menino debaixo do arbusto e se afastou. Mas, no entanto, Deus
ouviu a voz do menino, porque a bênção de Abraão estava sobre a vida do menino. Então o Senhor estava assistindo, ele permitiu o deserto. Por quê? Porque a consequência de algo do passado. Então ele permitiu a consequência, mas ele estava atento. Ele não perdeu o controle das coisas. Então Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Eu creio que o menino deve ter chorado, com fome, né? Deus estava assistindo, ouviu a voz do menino. Aí disse para ela: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então, aqui nós podemos ver, quando ele fala aqui, ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, que eu farei dele um grande povo. Ele não está dizendo para ela, ele está dizendo para ela, ele está chamando ela o quê? A uma atitude, a tomar atitude, erguer, levantar, não é ficar ali prostrado. O Senhor podia dizer para ela: ei, toma, tá aqui, né? Dá o menino, alimenta o menino. Aí ele falou: ergue-te, Agar, levanta, né? Porque eu estou vendo, segura pela mão, toma uma atitude. Então ela, aí tipo assim, fala aqui: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um grande poço de água, indo a beber, encheu de água o odre, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. O Senhor disse: levanta-te, abre os seus olhos, abre os olhos, porque eu imagino que aquela mulher ali no deserto, aquela mulher ela já estava perdendo as esperanças, que não tinha mais o que fazer. Ela deve ter pensado: nós vamos morrer e tudo. Então, tipo assim, vou ficar aqui. Tipo assim, ela já não tinha esperança. E ele abriu os olhos dela e viu ela um poço de água no deserto. Imagine nós, um poço de água no deserto, um deserto de sequidão, havia ali um poço de água. Esse Deus tremendo que nós servimos, glória a Deus, aleluia, que é capaz, né, de fazer muito mais do que aquilo que pedimos e pensamos. E para nos livrar, Ele faz brotar água na rocha, Ele abre poço no deserto para nos dar o socorro. Esse Deus que nós servimos, Deus tremendo. Então ele abriu os olhos dessa mulher e ela viu um poço e ela estava no deserto. E indo a ele, ela encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Então Deus requeriu dessa mulher a atitude. Ele não disse, falou assim: olha, o poço está ali, abre a boca que eu vou, entendeu? Eu vou te colocar água. O Deus é poderoso, ele poderia fazer. Abre a boca, Agar, vou te colocar água, vou dar de água ao menino também. Não, mas ele falou: o poço está ali, ergue-te, levanta. Né? E ela abriu os olhos, né? Cobrou o ânimo e foi lá e encheu o odre de água e deu de beber o menino para recobrar o ânimo. Então é muito interessante essa passagem bíblica e que fala sobre o deserto e nos faz entender a grandeza do nosso Deus, o que Deus pode fazer. E nós entendemos que quando Ele nos coloca no deserto, é para nos aperfeiçoar, para nos moldar muitas das vezes o nosso caráter, tirar algo de nós muitas das vezes, que às vezes dói, mas é preciso, né? E para assim, moldar mesmo a nossa vida. Porque o Senhor não coloca nada que nós não possamos suportar. Às vezes dói, muito dói. Quando nós falamos de deserto, não é coisa assim que, eu quero ir pro deserto. Não é, né? Quando fala, não é coisa. Mas quando nós estamos diante do Senhor,
do Deus Todo-Poderoso, quando nós cremos no Deus o qual nós servimos, nós sabemos que a nossa direção é prosseguir, né? Porque quando Ele faz a promessa, Ele precisa, a promessa, para se cumprir, nós precisamos ser aperfeiçoados, né? O Senhor, Ele pode transformar o nosso deserto em lugar, em terra fértil, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos aprender com Deus. E nós precisamos deixar, quando nós estamos no deserto, deixar a murmuração de lado. Porque a murmuração, muitas das vezes, ela prolonga o nosso deserto, né? São momentos que a nossa fé é provada, a nossa fé, a dependência de Deus são testados, né? Porque o deserto também é um lugar onde nós temos que enterrar o nosso passado. Deixar o passado para lá e prosseguir para avançar para o alvo, né? Prosseguindo para alcançar o prêmio, que a nossa atitude tem que ser de prosseguir para o alvo que é Jesus, né? Olhar para o alvo, para o autor e consumador da fé. Que nós não possamos desanimar quando Deus nos colocar no deserto. A gente às vezes dói, mas saber que tem o tempo, mas que o regozijo chega. Quando nós passamos, que nós alcançamos, vem a vitória, vem o regozijo, vem o consolo, vem o conforto, a alegria, onde nosso coração transborda de alegria. E que nós possamos mesmo olhar e saber que há um tempo determinado para todas as coisas, né? E que o Senhor possa manifestar a graça dele, a glória dele sobre as nossas vidas. Que nós possamos continuar olhando para Jesus e continuar na presença do Senhor, buscando ao Senhor, esse Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma e que molda o nosso caráter, nossa vida todos os dias. Porque a presença do Senhor, quando nós temos a presença do Senhor, é o Senhor que nos conduz, que dirige os nossos passos. Porque mesmo no deserto, nós sabemos que o deserto é um lugar que, apesar da sequidão, há uma fonte de jorrar, uma fonte de que jorra água, né? Então, assim, nós cremos que Deus é poderoso, mas nós temos que ter atitude e obediência. Obediência. Atitude para prosseguir. Porque nós não vamos ficar ali igual essa mulher estava ali, vou morrer ali, eu e o menino. Mas o Senhor requeriu dela a atitude, levanta, né? Ele disse, levanta, ergue-te, está aqui, mas você precisa levantar, precisa prosseguir, né? Então, assim, a gente precisa atitude, precisa obedecer, porque aí nós passamos, porque nós sabemos que o Senhor não nos abandona no deserto. Ele permite o deserto, mas não nos abandona, né? Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa tarde, que o Senhor possa ter falado ao seu coração, né, e que possa te abençoar mais e mais a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos apresentar o Senhor um louvor, e que o Senhor continue falando ao seu coração nessa tarde. Que a graça, que a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus maravilhoso te escolheu, bênção sem medidas te encheu e te chamou de filho da herança. A bênção de Abraão também é tua, a mesma promessa continua. É Deus quem honra a fé e a esperança. Mas todos os que foram escolhidos foram separados e ungidos, enfrentaram lutas e batalhas, passaram pelo fogo e não se queimaram, atravessaram o mar e não se afogaram, guardados por um Deus
falha. O dia da humilhação irá findar. Prepare o coração que a honra vai chegar. Deus ainda lembra de você, não chore. Quem tem promessa passa pela prova, mas no tempo certo Deus aprova. Pare por aqui e apenas ore. Se Deus te plantou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é o teu guardião fiel. Ele ainda tem maná sobrando, da rocha a água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você é o Deus do céu. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração nessa tarde. Visita os teus filhos, ó Deus, aqueles que te assistem nessa tarde, ó Pai. Mas todos os que foram escolhidos foram separados e ungidos, enfrentaram lutas e batalhas, passaram pelo fogo e não se queimaram, atravessaram o mar e não se afogaram, guardados por um Deus que nunca falha. O dia da humilhação irá findar. Prepare o coração que a honra vai chegar. Deus ainda lembra de você, não chore. Quem tem promessa passa pela prova, mas no tempo certo Deus aprova. Pare por aqui e apenas ore. Se Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é o teu guardião fiel. Ele ainda tem maná sobrando, a rocha a água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você é o Deus do céu. O dia da humilhação irá findar. Prepare o coração que a honra vai chegar. Deus ainda lembra de você, não chore. Quem tem promessa passa pela prova, mas no tempo certo Deus aprova. Não pare por aqui e apenas ore. Se Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é o teu guardião fiel. Ele ainda tem maná sobrando, a rocha a água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você